Olá pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais uma aula de ciência aqui no meu canal. E o tema da aula de hoje é transformações da matéria. Então, para falar de transformações da matéria, é importante a gente começar a falar sobre tipos de transformações que essa matéria ela pode passar. O primeiro exemplo que nós vamos falar é quando essa matéria ela sofre alguma transformação, porém não muda a sua composição química, né? Não há formação de novas substâncias. Por exemplo, quando a luz solar entra numa sala, num quarto, por exemplo, não há transformações da matéria que envolvam produção de novas substâncias. Então, nós vamos falar que esse exemplo da luz solar entrando em um quarto, entrando em uma sala, é uma transformação física. Então, a transformação física, não há formação de novas substâncias. A luz solar ela vai entrar, ela vai iluminar, ela pode aquecer um ambiente, porém, nada novo vai ser formado. Novas substâncias não serão formadas. Então, esse é um exemplo da transformação física. Pegar uma folha de papel e cortar em vários pedacinhos. É uma transformação física, né? Então, as transformações físicas não formam novas substâncias. Agora, um exemplo de quando a matéria acontece uma transformação com ela, que novas substâncias são formadas, é um exemplo de transformação química. Então, geralmente, a transformação química, ela ocorre através de uma reação química. Então, um exemplo que nós podemos falar é o processo da fotossíntese. Então, o processo da fotossíntese é uma transformação química, onde haverá substâncias chamadas de reagentes, que vão reagir entre si lá nas folhas das plantas e vão produzir alguma coisa. E essas substâncias produzidas serão os produtos, como por exemplo a glicose e o gás oxigênio. Então, a transformação, né, lá na fotossíntese é um exemplo de uma transformação química. Então, por exemplo, gás carbônico, a planta vai absorver. A luz solar, a planta vai absorver através da clorofila. E as raízes irão absorver água e sais minerais. Então, esses ingredientes, eles estarão presentes na folha de uma planta. Eles vão reagir entre si e haverá a produção de novas substâncias. Substâncias que não estavam ali anteriormente, como, por exemplo, a glicose e o gás oxigênio que vai ser liberado pela atmosfera. Glicose é fonte de energia para a planta crescer e para a gente também, quando a gente se alimenta de alguma planta, de algum vegetal. Então, nesse exemplo, a gente observa que novas substâncias foram formadas. A matéria, ela se transformou através dos seus átomos, através de suas moléculas. Então, é uma transformação química. Um outro exemplo de transformação química é o processo de combustão. A combustão de qualquer tipo de combustível, seja a gasolina, seja o etanol, seja o diesel, né, seja a combustão de uma lenha. Então, a liberação de novas substâncias, a liberação do gás carbônico, a liberação de água, né? Então, substâncias reagem entre si, esse combustível ele vai ser queimado e vai liberar energia, vai liberar água, vai liberar gás carbônico. Então, é um exemplo de transformação química, pois alterou a constituição química daquela matéria ali, tá? Então, esses dois tipos de transformações são transformações que envolvem a matéria. Continuando a falar sobre as transformações da matéria, nós vamos falar agora de métodos de separação de substâncias, de matéria, de mistura. Então, alguns métodos, eles vão ser baseados se aquela substância que vai ser separada, ela é sólida, ela é líquida ou ela é gasosa. Às vezes, a matéria ela pode ser separada por mais de um método, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui dos mais comuns. Então, o primeiro método que a gente vai falar é um método que geralmente a gente separa duas substâncias sólidas, misturas sólidas, que é a catação. Então, a catação a gente utiliza as mãos para separar substâncias, como por exemplo, os grãos de feijão, né, que estão mais estragados ou que tem pedras. Então, você vai usar a sua mão para separar aquilo que você vai precisar e aquilo que não vai precisar. Então, esse é um método chamado de catação. Geralmente é um método utilizado quando a mistura é uma mistura sólida, as substâncias constituintes ali. Um outro método, que já é um método mais de uso industrial, de uso laboratorial, é a destilação simples. A destilação simples, ela pode ser utilizada para separar água e sal, água e açúcar, e também é um método para tornar a água
potável uma água pura, né? Então vamos lembrar que a água pura é aquela que não tem nada dissolvido nela. Ela não tem sais minerais, ela não tem micro-organismos. Geralmente é uma água de uso laboratorial. Então a destilação simples, ela consiste num primeiro processo na evaporação, né? Então na ebulição daquela água, né? Então aquele vapor, né, que sofreu ebulição, ele vai passar por um condensador, ele vai se condensar e depois ele vai cair na forma líquida. Então, isso é um método de separação de misturas também. Geralmente, duas misturas líquidas, ok? Um outro método muito comum, né, nas regiões chamadas de salinas, né, que são regiões litorâneas onde ocorre a retirada do sal da água do mar, é a evaporação, né? Então, a evaporação, ela consiste num processo prático, né, dessa retirada do sal da água do mar, né? Então as pessoas que trabalham nessas salinas, elas cavam buracos ali na areia diariamente. A maré, quando a maré está alta, ela vem, aquela água vai preencher aqueles buracos que foram cavados ali na areia, principalmente em dias ensolarados, né, mostrando aí a importância do sol na transformação também da matéria e no ciclo da água. Essa água vai evaporar. O que vai ficar ali naqueles buracos que foram cavados diariamente é o sal. Não, então eles retirar esse sal e levam para o processo industrial, onde vai ser limpo, né, onde vai ser adicionado iodo e depois onde ele vai ser comercializado. Um outro método mais comum também no nosso dia a dia é o método da decantação. O método da decantação, ele consiste naquele material que está na mistura, né, por ter densidade maior que a densidade da água, ele tende-se a decantar, ou seja, ele vai para o fundo do recipiente. Então, se você pega a água de um rio e essa água está barrenta, você deixa essa água em repouso num determinado recipiente e o barro, por apresentar a densidade maior que a água, ele tende a ir para o fundo, né? E a água vai ficar na parte de cima. Então, eu consigo separar o barro da água utilizando aí as propriedades desses materiais, que é a densidade. Lembrando que a decantação, pessoal, ela também ocorre lá na ETA. É uma das etapas de tratamento da água. Um outro método de separação de misturas é a filtração, né? Então, a filtração, você vai utilizar ali pode ser um tecido, pode ser um papel, que vai ser o filtro, né? Onde você vai segurar ali, você vai reter naquele recipiente aquele soluto com maior tamanho, com maior volume, e geralmente passa-se o líquido. Um exemplo disso é o processo, né, de preparo do café, onde você usa um filtro, que pode ser de papel, que pode ser de tecido. Um outro exemplo de filtração também são os filtros domésticos de uso domiciliar que a gente tem na nossa casa. Lembrando, gente, que o filtro, ele não mata micro-organismos, os filtros que a gente tem em casa. Ele só vai reter a sujeira sólida. Aquela sujeira que pode chegar na nossa casa, mesmo a água já tendo passado aí pelo todo o processo de tratamento lá na ETA. Lembrando também que a filtração é uma das etapas que acontece lá na ETA, ok? Um outro exemplo de separação de misturas que a gente pode falar aqui é a peneiração, né? Então, existem peneiras com tamanhos, né, com dimensões diferentes ali, onde passa-se as substâncias. Então, a peneira que é utilizada pelo pedreiro, ela tem um espaço maior ali para poder passar a areia e segurar, né, brita, pedrinhas maiores, pedacinhos de madeira. Então, a peneiração é um método geralmente para separar sólido e sólido ou sólido e líquido. E também tem as peneiras de uso domiciliar, que a gente usa na cozinha, por exemplo, para peneirar farinha de trigo, cacau em pó, açúcar. Então, vai depender da dimensão, da porosidade daquilo que vai passar. Existem peneiras de tamanhos diferentes. Ainda falando, pessoal, sobre métodos de separação de mistura, transformações da matéria, vamos lembrar aqui agora um pouquinho que essa matéria, né, ela pode ter apenas um aspecto visual. Então, você olha para aquela matéria ali, para aquela mistura, e você vê apenas um aspecto. Então, quando você vê apenas um aspecto, nós falamos que é uma mistura homogênea. Você vê apenas uma coisa, né? Então, por exemplo, a água potável. Você olha para a água, você vê apenas um aspecto. Então, a gente fala que a água é homogênea. Então, toda mistura homogênea, ela vai ter uma fase só. O número de fases é o que você vê, né? São as composições, são os solutos que estão naquela substância ali. Então, quando você vê apenas um aspecto, a mistura vai ser homogênea e ela só tem uma fase. Quando só tem uma fase, a gente pode falar uma fase ou monofásico. Mono é um. Então, a mistura homogênea, ela tem uma fase,
ou ela é monofásica. Às vezes a gente vê uma mistura que você consegue diferenciar ali as substâncias presentes. Então, por exemplo, água, areia e óleo. Então o óleo vai ficar por cima, né, por causa da densidade dele, a água no meio e a areia embaixo, porque ela apresenta maior densidade. Então você consegue ver três substâncias. Então você vê o óleo, você vê a água e você vê a areia. Então é um sistema com três fases, que a gente pode falar também trifásico, são três fases. Às vezes, a mistura ela vai ter apenas duas fases, né? Então, por exemplo, água e areia. Então, você vê a areia e você vê a água. Então, a gente fala que é um sistema com duas fases ou um sistema bifásico, né? Então, só recapitulando o conceito de homogêneo, homo é igual, né? Então, o sistema homogêneo ele é formado por um aspecto só. Lembrando que isso é uma mistura. Você vê apenas uma coisa, mas ali é uma mistura. Se é uma mistura, tem mais de um componente, ok? Então, a água potável, por exemplo, a gente tem vários sais minerais dissolvidos nela, porém você vê apenas um aspecto, por isso que é um sistema monofásico. E a mistura heterogênea, hétero é diferente, né? Então é uma mistura onde você vê compostos diferentes. Bom, pessoal, então aqui eu falei rapidinho sobre as transformações da matéria. Espero que vocês tenham gostado de rever esse conteúdo aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like nesse vídeo e fazer parte aqui das nossas aulas de ciência, fazendo a inscrição no meu canal. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!